Olá, amigos! Satisfação enorme estar aqui com vocês novamente. Espero que todos estejam muito bem, com muita saúde, estejam em harmonia, bastante confiantes de que o melhor está ainda por acontecer e que tudo isso faz parte da nossa caminhada. Agradeço também pela oportunidade de estar fazendo parte desse projeto do Centro Espírita Deolindo Alves. Muito obrigada pela oportunidade. E dessa forma, então, vamos pedindo que o nosso Mestre Jesus envolva todos nós, agora e sempre. Vamos começar, então, o nosso estudo, que hoje será do capítulo 9 do Evangelho, que trata: Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Nós estivemos durante algumas semanas já estudando esse capítulo e nós vemos aqui, por exemplo, na parte do item 9, que tratava justamente do quê? Daquela característica que nós temos ainda que nos atrapalha tanto em nossa evolução, que nos segura tanto ainda, que nos atrasa tanto ainda na nossa evolução, que é o orgulho, né? O orgulho, através do orgulho, qualquer coisinha nos irrita, qualquer coisinha nos fere e logo ficamos encolerizados. Olha, quase patinei aqui. E é no orgulho ferido que faz com que nós rejeitemos as observações justas. Olha só o que diz o Evangelho, né? Nós rejeitamos muitas vezes, quando nós estamos sendo contrariados, o nosso orgulho se sobressai, ficamos encolerizados e rejeitamos os mais sábios conselhos, porque estamos sendo contrariados. E se nós pudéssemos nos ver, quão ridículos nós estaríamos naquela situação de manifestação de cólera, né? Nós teríamos medo de nós mesmos. E que a cólera não resolve nada. Pelo contrário, altera nossa saúde, compromete nossa vida e torna infeliz aqueles que convivem conosco. E que se nós tivéssemos pelo menos um pouquinho de compaixão por aqueles que convivem conosco, nós estaríamos nos observando um pouquinho mais a cada dia nessas nossas manifestações provindas do nosso orgulho ferido. Nós passamos então para o item 4, onde nós tivemos aqui que Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei, e que ele condena, por conseguinte, a violência, a cólera, logicamente, e mesmo até qualquer expressão descortês, né, em relação aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Ele diz, né, simplesmente sois louco, mereceria ser condenado ao fogo do inferno, de uma forma forte, para que o povo daquela época pudesse compreender o que ele estava dizendo. E diz que toda palavra ofensiva é um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Ou seja, uma palavra, um pouco caso, qualquer atitude, qualquer expressão descortês em relação ao nosso próximo, nós estaremos infringindo a lei do amor e da caridade. E que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Muito bem. Nós passamos então para o item 6, que fala que o amor ao próximo produz a benevolência. Vamos lá. E que
A manifestação da benevolência são a afabilidade e a doçura. E para nós não nos fiarmos da aparência, né? Porque muitas vezes nós vemos homens benignos por fora, né? Uma doçura, uma criatura tão fácil de lidar estando na sociedade, mas que são tiranos domésticos. Naquele ambiente onde se sente mais à vontade, se sente poderoso e onde ele não consegue colocar o seu orgulho, a sua vaidade, a sua vontade, ele se submete. Então, são dóceis e benévolos na aparência, mas por dentro são tiranos. Falou-se também da paciência, né? A paciência, ela também é uma caridade. Nós vemos isso. E que a esmola mais fácil de se dar, que a esmola é a mais fácil de toda a caridade, né? Você enfiar a mão no bolso e dar o dinheiro, você entregar um bem, alguma coisa assim, é a mais fácil das caridades. Não que ela não tenha mérito, ela é meritória e ela é necessária, mas que, na verdade, aqui há uma caridade bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória, que é perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Então, a maior prova de caridade que nós podemos ter, que nós podemos promover, é a caridade em relação até a nós mesmos. Porque quando nós vemos que estamos passando por dificuldades, nós nos revoltamos, nós nos entristecemos, nós nos desmotivamos em relação à vida, nós nos sentimos os pobres coitados. Por que tudo isso comigo? Nós assumimos essa postura. E, na verdade, nós devemos ver como a dor uma bênção que Deus acaba colocando em nosso caminho. Muito bem. Passamos agora, então, para o capítulo, ou melhor, para o item 8, que trata que a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, que são duas virtudes companheiras da doçura, e que a resignação e a obediência, elas são duas virtudes muito ativas, muito embora nós confundamos erradamente com negação do nosso sentimento e da nossa vontade. Então, aqui explica que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, não é negar nossos sentimentos e não é negar a nossa vontade, não. É utilizar a nossa razão, é utilizar o nosso sentimento, o nosso coração, deixar nosso coração falar. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas, que a revolta insensata deixa cair. Então, olha só, nós passamos por dificuldades. Sabemos que estamos num plano de provas e expiações. O que mais existe em nosso caminho é dificuldade, certo? Então, nós obedecendo essa trajetória, não nos tornando vítimas, não baixando a cabeça e deixando que passem por cima de nós. Não é isso, não é ser um capacho dos outros, né?
do tipo, eu tenho que me submeter, então eu vou baixar a minha cabeça. Não é isso, não é esse o principal desse ensinamento. Não, é observarmos as circunstâncias e vermos que proveito eu tiro deste ensinamento, o que isso me traz, para que esta dificuldade serve para minha evolução, serve para o meu crescimento, passar para a minha inteligência, passar isso a ser uma sabedoria, um conhecimento adquirido, para eu me transformar numa criatura melhor, que lida melhor com as dificuldades e não deixa o meu orgulho ferido tomar conta de mim. Não, eu uso o raciocínio, a razão, o bom senso para lidar bem com as circunstâncias difíceis e olhar com o coração, com o sentimento. O que está envolvendo em termos de sentimentos, não só a minha pessoa, mas as pessoas que estão ali fazendo parte daquele contexto, daquela oportunidade de aprendizado, de vivência para ambas as partes, com discernimento e com amor no coração, tomar as melhores atitudes. Porque a revolta insensata deixa esse fardo cair. Nós entramos naquele estado da cólera que nós estávamos falando no começo. Com a razão, com o bom senso, pelo contrário, né? Nós vamos estar praticando a obediência e a resignação àquela situação para me aprimorar, para me desenvolver como uma criatura melhor. Então, a obediência, né? Aqui, obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos as guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e o forçaremos à sua vontade rebelde, no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Então, olha só, essa mensagem da obediência e da resignação, ela nos foi trazida por Lázaro. Então, ele fala, ai do espírito preguiçoso. Preguiçoso em que sentido? Em parar e observar, em deixar o seu orgulho de lado, a sua vaidade, o seu egoísmo. Observar a situação com a razão, com o bom senso e tratar a situação com o coração, com o amor, seguindo a lei de caridade, seguindo o amor. Porque senão será, olha só, ele deverá ceder cedo ou tarde, porque ele estará sobre o duplo esforço do freio, ou seja, não pode fazer aquilo que quer. E também sobre a espora, que é o quê? É aquela que vem e cutuca, vai para frente, faça, reaja, tome uma atitude. Então, a espiritualidade do bem está nos ajudando em alguns momentos, nos trazendo freios, nos freando em coisas que estaríamos sendo inconsequentes. E chega e nos motiva, nos força, nos cutuca para nós tomarmos uma atitude de sairmos dessa condição de orgulhosos, de egoístas, de vaidosos e observarmos o nosso próximo e fazermos para o nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para conosco. E aqui vem também, né? Cedo ou tarde,
terá que ceder a essa sua vontade rebelde e orgulhosa. Mas bem-aventurados os que são brandos. Por quê? Prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Ou seja, essa espiritualidade maravilhosa está sempre vindo nos trazer bons conselhos, mas nós não ouvimos quando nos sentimos com nosso orgulho ferido, quando nós estamos cedendo a esse ensinamento de uma forma dócil, de uma forma obediente, de uma forma resignada, porque estamos precisando nos educar moralmente, precisamos aprender, precisamos nos melhorar moralmente. Essa espiritualidade com certeza conseguirá trabalhar conosco de uma forma muito mais fácil. E assim nós estaremos sim evoluindo. Aí nós chegamos naquela questão 924, daquele capítulo que trata das penas e gozos terrestres, onde Kardec perguntou à espiritualidade: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Ou seja, existem dificuldades, existem males que atingem inclusive aqueles que são bons, aqueles que estão fazendo sempre a caridade, aqueles que sempre estão sendo justos, benignos, afáveis, bondosos, resignados. Sim, atingem. Nenhum meio terá ele de os evitar. Aí vem a resposta da espiritualidade. Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Ou seja, todos nós passaremos por dificuldades, faz parte do contexto deste nosso momento, mas a diferença está no como nós atravessamos essas dificuldades. Se estamos sendo mansos, se estamos sendo obedientes, se estamos sendo resignados, como agindo dessa forma? Com a consciência de que isso faz parte e de que nós estamos aprendendo, faz parte de um processo de aprendizado. Eu estou treinando a minha paciência, eu estou treinando a minha resignação, eu estou afinando a minha inteligência, a minha razão, os meus sentimentos. Eu estou aprimorando aquela semente do amor que existe dentro de mim. Consequentemente, o meu futuro será melhor. Agora é a plantação. Mais adiante será a colheita. Hoje já colhemos os frutos do que andamos plantando. Com toda certeza, se hoje somos melhores do que já fomos ontem, ótimo, mas ainda estamos na colheita. Por quê? Precisamos aprimorar algumas coisas, precisamos refinar ainda algumas virtudes que já temos desenvolvidas, mas precisamos refinar a ponto de o nosso orgulho, o nosso egoísmo não mais estar dentro de nós, eles fazerem parte simplesmente do nosso passado, da nossa história, daquilo que nós trilhamos para sermos o que somos hoje e fazer parte também da história, daquilo que seremos no nosso futuro. O nosso futuro qual é? Nós seremos anjos,
difícil de compreender, de admitir algo desse tipo, passando por tudo que nós estamos passando hoje em dia. Mas o nosso futuro é esse, no mínimo, anjos. Então, meus amigos, vamos seguir as leis de Deus, a lei da caridade. Vamos nós seguirmos os exemplos do nosso Mestre Jesus, que sempre foi dócil, que sempre foi amável, que sempre atuou com resignação, sempre foi obediente àquilo que ele teria que passar, aquilo que ele teria que dar de exemplo. Fazia parte da trajetória dele passar por isso em prol da humanidade, que ele ajudou ao nosso Pai a criar, a desenvolver. Ele faz parte da criação do nosso Pai, do nosso Criador, e nós fazemos parte da criação dele também. O que nós estamos criando? O que nós podemos criar no futuro? Se Jesus pôde e pode tudo isso, ele disse que nós podemos fazer o que ele faz e até muito mais. Então, o que nós estamos passando neste momento é um quase nada diante daquilo de grandioso que está por vir. Fé e confiança. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade e fiquem todos com Deus. Beijo no coração de cada um. Até a próxima.